Esse é Saturno, o segundo maior planeta do Sistema Solar. Um gigante gasoso pesando quase 100 vezes mais do que a Terra. Ele é bastante famoso pelos seus belos anéis formados principalmente por gelo e rocha. E dessas fotos, ele talvez pareça só isso. Um simples planeta seguindo calmamente a sua órbita. Mas existe uma verdade surpreendente por trás de Saturno. Ele talvez seja um assassino. Isso mesmo, um assassino de luas. E não só isso. Talvez a evidência do assassinato de Saturno esteja literalmente na nossa cara. O resultado de tal violência astronômica seriam justamente os seus belíssimos anéis, a característica mais conhecida do planeta. Nós temos algumas hipóteses sobre a formação do complexo e delicado sistema de anéis de Saturno. A primeira hipótese é bem direta. Eles teriam se formado ao mesmo tempo em que o planeta se formou, nos primórdios do Sistema Solar. Nesse caso, o anel seria composto pelo resto de matéria que flutuava pelo espaço, como uma espécie de resto da receita para fazer um planeta. Da mesma forma que farelos de massa sempre sobram na bancada depois de fazer doces. Mas talvez esse não seja o verdadeiro caso. Dados recentes obtidos pelo satélite Cassini indicam que os anéis de Saturno talvez sejam muito mais recentes, com no máximo 100 milhões de anos. Ou seja, mais novos do que várias espécies de vida aqui na Terra, como os tubarões. Por essa, vocês não esperavam. Se esses dados estiverem corretos, isso significa que algo aconteceu na história recente do Sistema Solar para gerar esses anéis. A nossa melhor ideia? Os anéis teriam se formado quando Saturno destruiu uma das suas luas, Veritas, e espalhou os pedaços dessa lua ao redor de si, criando assim os seus anéis. Mas será que isso de fato poderia acontecer? Poderia um dos maiores planetas do Sistema Solar ser um destruidor de luas? Vamos às evidências. A primeira evidência é de um crime similar. É algo muito parecido que já aconteceu no nosso Sistema Solar. Mas o responsável por esse ato é outro planeta bem conhecido, o gigante gasoso Júpiter. Em 1992, nós observamos o cometa Shoemaker-Levy 9 se dirigindo em direção a Júpiter. Mas ao se aproximar o suficiente, o cometa foi completamente destruído. Ele foi despedaçado em várias partes, que eventualmente caíram no gigante gasoso, deixando buracos na atmosfera que ficaram abertos por meses. E o que aconteceu aqui foi que esse cometa passou dos limites. Mais precisamente, ele passou do limite de Roche. Esse limite é uma região ao redor de um planeta ou estrela na qual outros objetos astronômicos massivos o suficiente são destruídos pelas intensas forças de maré geradas. Só que para entendermos o limite de Roche, precisamos entender as forças de maré. A segunda evidência é nada mais nada menos que a arma do crime, ou o que Saturno usou para destruir a sua lua Veritas. E para isso, Saturno usou sua própria gravidade para despedaçar Veritas em um anel planetário. Mas como exatamente ele teria feito isso? Bom, primeiro vamos olhar para um uso mais inocente da gravidade, as marés do planeta Terra. As marés da Terra são alterações cíclicas no nível do mar durante um dia. E essas marés são notáveis por quão alta a água do mar está nas faixas de areia das praias. Nós temos 2 marés altas e 2 marés baixas todos os dias. E elas acontecem devido à força que a gravidade da Lua exerce sobre a água da Terra. É comum ter a impressão de que a Lua deve estar puxando a água em sua direção e por isso a água sobe. Mas não é exatamente assim que as marés funcionam. Se esse fosse o caso, até mesmo copos de água sentiriam a maré, o que seria bastante estranho. Tanto é que o lado da Terra que está oposto à Lua também está sentindo uma maré alta. O efeito de maré é muito mais parecido com espremer pasta de dente de um tubo do que com a atração gravitacional usual. E o que acontece é o seguinte: imagine o sistema Terra e Lua. Normalmente representamos as forças nesse sistema como a atração da Terra sobre a Lua e a atração da Lua sobre a Terra, colocando as forças nos centros de massa de cada astro. Só que para entender a força de maré, nós precisamos lembrar que a Terra é toda feita de matéria. Cada pedaço da Terra sente a atração gravitacional da Lua de uma maneira ligeiramente diferente. Ou seja, cada pedaço da Terra está sendo puxado pela Lua de forma diferente do que a força média no centro do planeta. A diferença entre a força gravitacional da Lua, que um pedaço do planeta sente, da força média no centro do planeta, é a definição da força de maré. Então, antes de entrarmos nos detalhes, a força de maré sobre a Terra é resultado só da gravidade da Lua, e não tem relação com a própria gravidade da Terra. E a força é vetorial, então vamos ter intensidade, direção e sentido da força gravitacional em jogo. Ok, então vamos considerar a Terra e a Lua. Existe a força gravitacional média que a Lua faz na Terra, e vamos representar ela como uma seta dentro do planeta. As partes da Terra mais próximas da Lua sentem uma força ligeiramente mais forte, que vai ser representada por uma seta um pouco maior. E as partes da Terra mais longe da Lua sentem uma atração mais fraca. E as partes no meio do caminho sentem algo entre essas duas, com o sentido da força sempre apontando para a Lua.
E a força de maré é simplesmente a diferença entre as forças que cada parte da Terra sente com relação ao centro do planeta. E quando olhamos para o gráfico, parece que as forças de maré querem despedaçar o planeta, tentando empurrar os lados que estão alinhados com a Lua para longe do centro. Essa força é bem mais fraca que a atração gravitacional da própria Terra, então ela não causa efeitos dramáticos com as rochas e sólidos do planeta. Mas a água, por ser um fluido, permite que as forças se propaguem, e a força de maré espreme a superfície dos oceanos. A força de maré é baixa, mas a área dos oceanos é enorme, então essas forças se acumulam gerando um efeito notável: a maré alta. A Lua não tem massa e força gravitacional suficiente para causar dano na superfície da Terra ou acabar arrancando pedaços de rocha da superfície. Mas o mesmo não é verdade para Saturno. Então vamos tentar reconstruir o crime de Saturno com as informações que temos até hoje. Há cerca de 100 milhões de anos, Saturno tinha uma lua a mais, chamada de Veritas, com uns 500 quilômetros de raio. Veritas orbitava Saturno a uma distância segura, como as outras luas desse sistema. Mas um dia algo mudou, e a órbita de Veritas foi perturbada. Talvez ela tenha sido atingida por um asteroide especialmente grande que viajava pela região e foi atraído pelo planeta gasoso. Ou talvez ela passou muito perto de outra lua, como Titã, o maior satélite de Saturno. E o puxão de Titã foi o suficiente para mudar a trajetória de Veritas. De toda forma, Veritas passou a se mover cada vez mais perto do gigante gasoso. Conforme Veritas se aproxima de Saturno, a força da gravidade do gigante gasoso sobre a pequena lua aumentou. E lembrando das forças de maré, cada pedaço de Veritas é puxado por Saturno com uma força ligeiramente diferente. No começo não acontece nada dramático, mas conforme Veritas se aproxima, as forças de maré vão se tornando cada vez mais intensas. A face de Veritas, que está virada para Saturno, começa a sentir os efeitos primeiro do que o resto do satélite. A sua forma quase esférica começa a ser alongada pelas forças de maré. Isso até o ponto que Veritas cruza o seu limite de Roche. As forças de maré ficam mais intensas do que a própria gravidade de Veritas. Cada pequeno pedaço da Lua agora é puxado em direção ao gigante gasoso com uma força maior do que a atração gravitacional que une esses pedaços. O resultado? Destruição. Pedaços de rochas soltas começam a flutuar na superfície de Veritas e logo pedaços da própria Lua quebram e se separam do restante da Lua. A força de maré de Saturno começa a espremer e despedaçar Veritas, espalhando seus pedaços ao redor de si e formando os anéis de Saturno. Seria Saturno um destruidor de luas? Eu acredito que as evidências apontam que sim, infelizmente. Muito obrigado e até a próxima.